Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos começar a falar sobre o ciclo termodinâmico de Stirling, certo? Então, do ponto de vista teórico, você tem um ciclo que ele ocorre em quatro fases, né? Em quatro transformações, assim como os outros ciclos que eu já apresentei em vídeos passados. São quatro transformações termodinâmicas. Isso daqui é a base do que é conhecido, é a base teórica do funcionamento do chamado motor de Stirling, certo? Então, o que a gente vai fazer é estudar, do ponto de vista de ciclos termodinâmicos, né, do ciclo termodinâmico desse motor no diagrama PV. E o que eu pretendo para os próximos vídeos é chegar numa equação para o rendimento, certo, dessa máquina térmica, desse motor de Stirling, e comparar com o rendimento de uma máquina de Carnot, certo? Então, nesse slide eu coloco aqui o ciclo de Stirling e nos próximos eu vou relembrar para vocês sobre o ciclo de Carnot, né, o ciclo teórico, que mostra, na verdade, o ciclo de Carnot tá ligado, né, com a máquina térmica que tem o maior rendimento teórico possível. Então, qualquer máquina térmica que não opera com as mesmas transformações de um ciclo de Carnot, naturalmente deve ter um rendimento menor do que o rendimento da máquina de Carnot. Então, por isso que eu quero comparar o ciclo de Stirling com o ciclo de Carnot, tá certo? E quais são as transformações que compõem o ciclo de Stirling, certo? A gente tem aqui uma curva isotérmica, duas curvas isotérmicas na verdade, né? Essa aqui em vermelho e essa em azul. A temperatura da isoterma em vermelho é maior do que a temperatura da isoterma em azul, tá certo? Então a primeira transformação de 1 para 2 que esse ciclo passa é uma transformação isotérmica, né? Um aumento de volume a temperatura constante, temperatura TA. No passo seguinte, como já posso mencionar, né, que nessa fase, calor é introduzido na substância de trabalho, certo? Então, calor QA entra no ciclo. De 2 a 3, eu tenho uma transformação dita isocórica, também chamada de isovolumétrica, tá certo? Uma transformação a volume constante, onde a gente tem, nesse caso de 2 para 3, a gente tem uma diminuição de pressão a volume constante, calor sai do ciclo. De 3 a 4, novamente a gente tem uma transformação isotérmica, mas de 3 para 4 a gente tem uma compressão isotérmica, né? Onde você tem calor QB deixando a substância de trabalho. E de 4 até 1, a gente tem novamente uma transformação isocórica, uma transformação a volume constante, volume V1, onde novamente eu tenho que ter calor entrando no ciclo, tá certo? Então as transformações são 1 e 2, 3 e 4 são transformações isotérmicas, 2 e 3, 4 e 1 são transformações isocóricas. E qual a diferença desse ciclo termodinâmico que a gente vai estar estudando para o ciclo mais fundamental, né, quando a gente estuda ciclos termodinâmicos, que é o ciclo de Carnot, certo? Ele serve como base do rendimento teórico máximo que uma máquina térmica pode ter, ok? Novamente, certo? Para o ciclo de Carnot, ele opera também entre duas curvas isotérmicas, né? Duas isotermas de TA, de temperatura TA e temperatura TB, onde TA é maior do que TB. TA é a temperatura do que a gente chama da fonte quente e TB é a temperatura do que a gente chama da fonte fria, né? A única diferença é que o que liga essas isotermas TA e TB
não são mais transformações isocóricas, transformações a volume constante. O que liga essas isotermas são transformações adiabáticas, tá certo? E se vocês se lembram, certo, de transformações termodinâmicas, transformações adiabáticas são caracterizadas por transformações que ocorrem sem trocas de calor, certo? Então, diferentemente do ciclo de Stirling, onde a gente tem trocas de calor, né, entre a substância de trabalho e o ambiente externo, em todas as quatro fases, né, do ciclo, no ciclo de Carnot a gente só tem trocas de calor nas isotermas, certo? Entra calor que há quando você tem quando o ciclo está nessa fase, né, onde você tem o contato com a fonte quente, certo? Na adiabática não tem troca de calor e a substância de trabalho rejeita calor para a fonte fria, né? Certo? Calor QB, a gente está chamando aqui, e novamente você tem uma outra transformação adiabática onde não tem trocas de calor. Ok. Então a única diferença desses dois ciclos é que a ligação entre as isotermas é feita nesse caso aqui do ciclo de Carnot por adiabáticas e não por transformações isocóricas. E vamos lembrar um pouquinho sobre rendimento, né, de uma máquina térmica. Rendimento de uma máquina térmica é definido por uma razão, tá certo? Uma razão entre energias, então é uma grandeza adimensional, que normalmente é representada em porcentagem, tá certo? Onde a razão é, no numerador, você tem um trabalho total que é realizado em um ciclo, dividido pelo o calor fornecido ao longo do ciclo. Ok? Então, como o trabalho realizado sempre vai ser menor do que o calor fornecido ao longo do ciclo, você tem uma razão aqui que vai nos dar um número entre 0 e 1, certo? Ou, se for entre porcentagem, entre 0 e 100. Mas claro, né, como eu disse, o trabalho realizado é sempre menor e muitas vezes muito menor do que o calor fornecido, então esse número vai estar bem distante de 1. Quem dá o limite teórico superior para uma máquina térmica operando entre uma fonte quente de temperatura TA e uma fonte fria de temperatura TB é exatamente o rendimento da máquina de Carnot. É o que dá o rendimento teórico máximo. Ok? Então eu escrevi aqui da primeira lei da termodinâmica, a gente tem que variação da energia interna, tá certo? No caso da substância de trabalho, né? A substância que está passando por essas transformações termodinâmicas ao longo do ciclo, certo? Variação de energia interna é igual ao calor que a substância recebe menos o trabalho realizado, né? E por que isso é importante? Porque o que eu vou fazer aqui embaixo é que eu vou obter, né, a equação para o rendimento de uma máquina de Carnot. Então é interessante a gente saber a primeira lei da termodinâmica e saber aplicar ela para um ciclo completo, né? Porque quando a gente tem um ciclo completo, a gente parte do ponto 1 e ao final do ciclo a gente está de volta no ponto 1. Então a variação de uma função termodinâmica de estado, certo? É exatamente zero. Por exemplo, pressão, né? Pressão ao longo de um ciclo, se eu saio do ponto 1 e volto para o ponto 1, eu estou de volta exatamente na mesma pressão, como também eu estou de volta no mesmo volume, né? As variáveis de estado, elas dependem do ponto em que eu estou nesse ciclo, então, se eu completo um ciclo, eu voltei exatamente para o mesmo valor daquela variável, então sua variação é nula, né? Então, o rendimento de uma máquina de Carnot vai ser o quê? Vai ser o trabalho total realizado ao longo de um ciclo, como eu coloquei aqui em cima, dividido pelo calor fornecido ao longo do ciclo. Trabalho total, né? Trabalho total realizado ao longo do ciclo de Carnot, se você utiliza a primeira lei da termodinâmica, ao longo de um ciclo, a variação de energia interna é zero, porque a energia interna é uma função de estado e em um ciclo completo eu volto exatamente para o mesmo ponto, né? No diagrama PV,
ou seja, eu tenho variação de energia interna nula. Então, nesse caso, eu vou obter o quê? Se eu passar esse W para o outro lado, eu vou obter que calor é igual a trabalho, ou trabalho é igual ao calor, né? Então, trabalho é igual aos calores trocados ao longo do ciclo. Quais são os calores trocados? É exatamente QA e QB. Então, trabalho ao longo desse ciclo eu posso calcular como QA mais QB. Lembrando que esses calores, né, esses valores de QA e QB, eles têm sinal, tá certo? A convenção é que calor fornecido para a substância de trabalho é calor positivo, certo? Sinal positivo. E calor rejeitado pela substância de trabalho tem um sinal negativo, ok? Então, eu estou somando aqui essas variáveis QA e QB, mas lembrando que elas têm sinal associado a seus valores. O trabalho vai ser QA mais QB e que é o calor fornecido ao longo do ciclo. O único calor fornecido é aqui o calor fornecido durante a fase do ciclo que eu tenho contato com a fonte quente, que é QA, né? Então, vai ficar QA mais QB dividido por QA. Eu posso separar nesse denominador, ficar com QA dividido por QA mais QB dividido por QA, o que me dá 1 mais QB sobre QA. Ok, eu poderia já calcular o rendimento de um ciclo de Carnot, né, utilizando essa equação. Mas a gente ainda pode fazer a utilização da segunda lei da termodinâmica, tá certo? A segunda lei da termodinâmica vai nos dizer o quê, né? Deixa eu voltar para o ciclo de Carnot. Segundo a lei da termodinâmica, como vocês sabem, está associado com a variação de entropia em cada uma dessas transformações. Transformações adiabáticas, tá certo? Onde não ocorrem trocas de calor, essas transformações, a variação de entropia é nula, certo? Essas transformações também são chamadas de transformações isentrópicas, onde você não tem variação de entropia, né? Então não existe variação de entropia nem na adiabática 2,3 nem na adiabática 4,1. Os únicos pontos em que ocorre variação de entropia nesse ciclo, né, o ciclo de Carnot, são nas isotermas 1, 2 e 3, 4. Tá certo? Então, se eu aplicar a segunda lei da termodinâmica para transformações isotérmicas, eu tenho exatamente que a variação da entropia em cada uma dessas transformações é o calor, certo? É recebido ou rejeitado, dividido pela temperatura da isoterma. Então, a variação de entropia ao longo do ciclo de Carnot vai ser QA dividido por TA mais QB dividido por TB. E ao longo do ciclo, tá certo? Como entropia, assim como energia interna, também é uma função de estado, ao longo do ciclo sua variação é nula, ok? Então, QA sobre TA é igual a QB sobre TB. Passei QB sobre TB para a direita, vai ficar negativo. E agora o que é que eu faço? Vai ficar QB sobre QA é igual a menos TB sobre TA. E lembrando que esses valores aqui, aí sim, são valores que são positivos, né? São temperaturas dadas em Kelvin, certo? Então, são valores positivos e eu vou ficar com esse sinal negativo aqui na frente, tá certo? Então, no final das contas, eu posso escrever que o rendimento, né, de um ciclo de Carnot, se QB sobre QA é igual a menos TB sobre TA, então vai ficar aqui o rendimento é 1 menos TB sobre TA. E essa daqui é a forma em que eu consigo, né, da maneira mais simplificada, calcular o rendimento de uma máquina de Carnot que opera entre uma fonte quente e uma fonte fria. Fonte quente de temperatura TA, fonte fria de temperatura TB, né? Então essa razão aqui ela é menor que 1, tá certo? Então, como a gente espera, exatamente o rendimento de uma máquina de Carnot vai ser algo aí menor do que 1, né? Certo? Algo entre 0 e 1, mas a gente já dá para ver que é menor do que 1 porque TB, né, a temperatura da fonte fria não pode ser 0, né, porque seria o zero absoluto, 0 Kelvin, ok? Então vai ser um valor menor do que 1.
Uma última coisa a mencionar é que você pode perceber que a diferença entre o ciclo de Carnot, né, uma diferença marcante entre o ciclo de Carnot e o ciclo de Stirling, é que existe, né, trocas de calor nessas transformações aqui entre as isotermas, certo? Isso daqui faz uma diferença que vai diminuir o rendimento da máquina de Stirling em relação à máquina de Carnot, ok? Mas isso é um assunto para os próximos vídeos. Até a próxima, pessoal.